E aí galera, bom? Eu sou o Gil e sejam bem-vindos ao meu canal. Esse vídeo foi o escolhido pela comunidade do canal, então aqui está. Esse vídeo é basicamente uma troca de personagens, tipo o que ia acontecer se o Tanjiro estivesse no lugar do Tokito e vice-versa, e se o Tokito estivesse no lugar do Tanjiro. Então, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixe o like e ative o sininho para ajudar a crescer o novo canal, beleza? Agora vamos começar. Bem, nessa história, quem foi lançado lá pra longe foi o Tanjiro. E a Nezuko foi socorrer seu irmão, obviamente. E o Tokito ficou para capotar os clones do Hantenko. Tanjiro, após se recuperar do ataque do Caraco, começa a correr para o campo de batalha para ajudar o Tokito. Como se o Tokito precisasse, né? Enquanto ele corria, ele avista a Nezuko se aproximando dele. Ambos ouvem um pedido de socorro daquele moleque. Então Tanjiro salva ele e daqui pra frente é os mesmos eventos, tá? Só conversa e balela, mas são os mesmos. Só que dessa vez é o Tanjiro que tá no lugar do Tokito. Bem, aqui eles vão lá, vão em busca do Haganezuka e tal, até que o Gyuko aparece e fala suas besteiras e apresenta aquela bizarrice pro Tanjiro. E depois... pro Tanjiro e pro moleque lá, e pro outro lá também. E depois do show de horrores, o Tanjiro ficou pistola e mandou a Nezuko levar o Naniko para um lugar seguro, que ele ia lutar contra o Gyuko. O Tokito tá amassando os clones do Gyuko. Os clones não estão nem clicando contra o Pilar da Névoa. Mas o Tokito tá confuso, pois ele já decapitou cada um deles umas 5 vezes, mas eles sempre voltam. Então o Tokito pensou o seguinte: são tudo fraco mesmo, vou fatiar até o sol nascer. Porém, naquele momento, os caras já tinham cansado de apanhar, tá ligado? Eles estavam virando um saco de pancada. E então eles decidiram se fundir para criar o Zohakuten. E aqui é o momento em que o Tokito toma no... E pra quem falar da Mitsuri, é o seguinte: a Mitsuri só tancou o Zohakuten por causa da marca do caçador. Porque sem a marca ela ia morrer em poucos segundos, literalmente. E sobre os dragões gigantes, então, o Mushiro pode até cortar os dragões, mas não vai ter a mesma eficiência que a Mitsuri. Porque a Mitsuri tem alcance e a esgrima dela é bizarramente rápida. É simplesmente a esgrima mais rápida entre os Hashiras. Sem falar que a diferença de velocidade entre os dois não é muito grande. Então dá pra falar que o Tokito poderia se aproximar rapidamente e decapitar o Zohakuten. Não que isso fosse fazer algum efeito, né? Porém, como sabemos, a Mitsuri chegou no campo de batalha, então isso muda tudo, porque agora é Tokito e Mitsuri versus Zohakuten. O Tanjiro ele parte para cima do Gyuko. O Gyuko dá barra TP e sai de um vaso e aparece no outro vaso. Tanjiro, com a primeira forma da Rin no Kamikagura, vai em alta velocidade para cima do Gyuko. Gyuko de novo sai daquele vaso, porém o Tanjiro destrói aquele vaso, pois ele deduziu que destruindo o vaso, o Gyuko não vai ter como se teleportar de novo. É meio óbvio isso, né? Mas tá bom. Enfim, Gyuko fica bravo e usa aqueles espinhos lá, e o Tanjiro desvia facilmente, porque lembrando, o Tokito só foi atingido porque ele queria proteger os ferreiros, e aquelas agulhas não são lá muito rápidas. E Tanjiro, após desviar das agulhas, corre em alta velocidade até o Gyuko para decapitá-lo. Porém... aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Tokito. Galera, nesse arco o Tokito é muito mais forte que o Tanjiro. E se o próprio Tokito não conseguiu fazer nada, vai ser o Tanjiro que vai conseguir fazer alguma coisa aqui. Para a sorte do Tanjiro, a Nezuko chega bem na hora e vê o seu irmão praticamente sendo afogado. Então ela rapidamente lança uma rajada de fogo contra os dois. Gyuko desvia e zomba da Nezuko, falando que ela matou o próprio irmão. Porém, ele percebe que o jarro de água sumiu e o Tanjiro está intacto. Tanjiro só dá umas tossidas e agradece a Nezuko pela ajuda. E diz que não vai mais ser tão descuidado. E agora, ambos encaram Gyuko. Então, no caso, agora são 2 contra 1. Tanjiro e Nezuko contra Gyuko. Correção. Quero dizer 3 contra 1. Sim, galera. Genya está aqui. Quando o Tanjiro foi jogado lá pra casa do o Genya chegou e viu o Tokito amassando os clones. O Tokito disse pro Genya vazar porque ele não precisava de ajuda. Então Genya vê o rastro de destruição que ficou quando o Tanjiro foi jogado.
e ele decidiu seguir o rastro para ver se não tinha ninguém ferido. E já que o Tokito tava descendo o cacete nos clones, então não tem problema ele ir, já que o Tokito não vai precisar de ajuda. Enquanto ele ia pelo caminho, ele avista o moleque e o figurante lá. Ambos explicam a situação pro Genya, então ele decide ir lá ajudar o Tanjiro e a Nezuko, e manda os caras ficar ali. Então basicamente foi assim que o Genya chegou lá e farmou a hora pra cima do Gyoko. Agora voltando para a situação atual, o Genya, após ter literalmente arrancado o Max lá do Gyoko com um tiro, mas não fez muita diferença já que se regenerou rapidamente, e agora é 3v1. O Gyoko usa seu Kikijutsu, 10.000 peixes pegajosos, e esse ataque é em grande escala, porém a Nezuko queima tudo e não sobra nada. Enquanto a Nezuko queimava tudo, o Tanjiro pula lá pra cima, e quando o ataque do Gyoko é finalmente desfeito, o Tanjiro cai do céu e usa sua segunda forma da Reno Kamikaze. O Gyoko usa seu Kikijutsu, o Vaso do Povo Infernal, e para o ataque do Tanjiro, imobilizando o caçador no meio do ar. E antes do Gyoko descer o cacete no Tanjiro, o Genya atira nele, mas os ferimentos se regeneram rapidamente. Porém, os tiros não foram para finalizar o Gyoko. Os tiros foram para distrair o Gyoko, para a Nezuko se aproximar sem que o Oni perceba. E quando a Nezuko se aproxima... Troca as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, troca as mãos pelos pés, os pés pelas mãos, troca as mãos pelos pés. Após a Nezuko mandar o Gyoko lá pra longe com o chute, ela esmaga o jarro onde está saindo os tentáculos, assim cancelando o Kekijutsu e liberando o Tanjiro daqueles tentáculos. O Gyoko fica muito bravo, porque basicamente além de ter chutado ele lá pra casa do caramba, ela destruiu os vasos dele, que deixa ele muito bravo. Então ele decide usar sua técnica mais forte, Kekijutsu, escamas do peixe assassino. E agora que o Gyoko se transformou, o trio se Aqui acabou já, galera, é um toque para cada um, e nessa forma o Gyoko supera todos eles em velocidade. E também ele tem a técnica Hit Kill dele, se ele relar uma vez em algum deles, já era. E como ele é mais rápido, isso não seria muito difícil de acontecer, hein? Com todos os caçadores virando tilápia. E se quiserem saber da luta Tokito e Mitsuri vs o Rakuten, deixem o like e se inscrevam no canal, beleza? E comentem Absoluto Cinema, e coloquem esses emojis aqui. E foi isso, galera. Até outro dia. Falou e fui.